vamos comprometer orar ao Senhor. Após esta oração, o pastor Marco Thiago estará ministrando a gloriosa palavra de Deus. Luiz, cadê o Luiz Carlos aqui? E aqui o senhor tem que orar. Gessé, tem que orar. Ora, todos nós. Pai Santo e Celestial, Jesus querido, somos gratos a Ti. Jesus querido, por tudo que o Senhor já tem feito e pelo que o Senhor vai continuar fazendo através do Teu Filho que vai ministrar a Tua palavra agora. Jesus querido, usa Ele como canal de bênção para as nossas vidas, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco esta noite. Usa Ele com a autoridade do céu, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sentemos, meus irmãos, por favor. Glória a Jesus. Essa é a Assembleia de Deus. Para nós, a verdade é que não precisa inventar muito. Basta apenas nos reunirmos para orar, cantarmos os hinos da harpa cristã e ouvirmos a palavra do Senhor, que isso já alegra o nosso coração. Glória a Jesus. Quero agradecer ao pastor da igreja, pastor Ezequias, pela confiança de podermos falar aqui essa noite à igreja. Peço perdão aos irmãos por não estarmos aqui desde amanhã. Aqui não estávamos por motivo de trabalho. Glória a Jesus. Queridos irmãos, eu sei que vocês já ouviram a palavra do Senhor, estão com os corações alegres, mas quem sabe Deus ainda não tem ao menos um pedacinho de pão reservado para nós ainda esta noite. Glória a Jesus. Te convido para que você abra a sua Bíblia. Nós não iremos fugir do tema acerca de que todos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Aliás, é bom que se diga que a fonte da doutrina dos apóstolos era o próprio Deus, não tinha outra. Glória a Jesus. Eles iam diretamente à fonte. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 11. E olha, irmãos, Deus tem uma chave para nós essa noite. Só que é uma chave de fenda. Não é de apartamento, não é de carro novo, mas é uma chave de fenda, daquelas que apertam de verdade, né? Fazer o que, irmãos? Eu disse ao pastor Jonas que eu gostaria de ser outro tipo de pregador. Queria muito, mas para todos os efeitos Jesus não me fez assim. Então ninguém pode entregar aquilo que não tem, só podemos entregar aquilo que o Senhor nos deu. Glória a Jesus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 11 diz assim. Permita-me ler na versão King James atualizada. Nos diz assim: as palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas.
Eis que estas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. E a igreja diz: amém. Queridos irmãos, é preciso de imediato deixarmos claro e bem colocados, como disse em minha fala inicial, que os apóstolos não buscavam em outra fonte, a não ser diretamente no Senhor. Aliás, Paulo constantemente dizia: aquilo que eu recebi do Senhor, eu entreguei a vocês. Não foi nas escolas rabínicas, não foi aos pés de Gamaliel, não, senhores, não foi. Aliás, quando Paulo ele tem um encontro com o Senhor Jesus, naquela estrada que ia em direção a Damasco, é interessante que depois de ser batizado, depois de descobrir que seria um vaso escolhido na mão do Senhor, é interessante que, se você for analisar no decorrer da história, Paulo vai passar um período de pelo menos 3 anos nos desertos da Arábia. E eu entendo que foi justamente lá que foi a fonte do Senhor para que ele recebesse as principais doutrinas do cristianismo. Doutrinas essas acerca da justificação, acerca da glorificação, acerca da graça. O segredo é ir na fonte. E olha que interessante, a fonte verdadeira das sábias palavras é o único pastor divino. Os dias são tão difíceis, e eu fico feliz, pois estamos aqui essa noite com muitos jovens. Nós vivemos um período tão difícil, aonde homens que estão na frente de igrejas locais dizem por aí que a Bíblia precisa ser atualizada. Dizem que precisamos ter uma Bíblia com um olhar mais progressista, com um olhar mais humano. Ainda vem alguns e dizem que a Bíblia, ela apenas contém a palavra. Não, ela não contém simplesmente, ela é a palavra de Deus, ela é efetivamente a palavra de Deus. A grande questão, veja por favor, não feche a sua Bíblia. Aliás, irmãos, esse negócio de pregador, quando vai pregar, mandar a igreja fechar a Bíblia, isso está errado. Eu não sei aonde é que essa turma aprendeu esse negócio, né? Tem uns que dizem assim: fecha a Bíblia, põe na bolsa, põe debaixo da cadeira. Não, senhores. A Bíblia é para ficar aberta durante a meditação. E se eu falar alguma bobagem aqui, você vai poder me falar lá fora: irmão Tiago, o senhor, eu li o texto e o que o senhor disse está errado. Não tem problema nenhum. Eu terei humildade suficiente para ouvir, e se eu estiver errado, eu me retratarei. É por isso que é preciso acompanhar a meditação com a Bíblia aberta. Olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo de número 2. E o versículo de número 13. O meu povo cometeu 2 crimes. 2 pontos. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas,
com rachaduras. É interessante, irmãos, que o dia que nós estamos vivendo, além de não perseverarem na doutrina dos apóstolos, alguns estão deixando o manancial. E eu não estou inventando nada. Isso é a Bíblia que está dizendo. Jeremias está olhando a situação do povo e está dizendo o seguinte: o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram, viraram as costas para mim e deixaram de ir à fonte de água viva e cavaram os seus próprios reservatórios. O problema é que a água de cisterna não é boa. Aonde eu trabalho tem uma fonte, aliás, algumas. Mas de 15 em 15 dias eu vou até lá buscar água. Não é porque eu tenho dó de comprar água, não. Vamos falar que o pastor Ezequias chama um cara para pregar que tem dó até de comprar água. Não, é porque a água lá é boa. Já fazem pelo menos 10 anos que eu conheço aquela fonte, e aquela fonte nunca parou de jorrar água boa. Só que água de cisterna não presta. Cria aquele, sabe, líquido. Não serve para beber. Olha, irmãos, agora na fonte. Essa aqui, ó, a fonte. Nessa fonte aqui. A minha Bíblia está velhinha assim porque eu uso ela há muitos anos. Essa fonte, as suas águas ou a sua água sempre é nova e transbordante. Todos os dias. Alguns desavisadamente dizem que a palavra de Deus se renova todos os dias. Eu não sei, irmão, qual é o curso de teologia que esse povo foi. Mas a palavra de Deus, ela sim nos renova. Essa fonte, ela me renova todos os dias. Todas as vezes que eu venho à fonte, tem renovo do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 8, o escritor aos Hebreus disse assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não precisa de atualização da fonte. Não precisa de renovo na fonte. Não precisa trocar os filtros dessa fonte. Ela é abundante. Ela é transbordante. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, no texto que lemos, o texto base, capítulo 12, versículo de número 11 de Eclesiastes, o escritor, ele disse que as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. Pelos pastores, pelos mestres da congregação. É interessante, irmãos, que a palavra para nós é como um aguilhão. Aliás, que nos guia, que nos orienta no caminho em que devemos andar. Irmão, não tem nada que a palavra de Deus não coloque no lugar. A palavra tem prumo, a palavra tem régua. Olha, irmão, não tem nada
um aguilhão. O aguilhão era aquela ponta, aquela lança de ferro pontiaguda, que conduzia o animal. E quando o animal se debatia, ou não queria ir, o comandante do carro, ele pressionava o aguilhão, e quanto mais se pressionava o aguilhão, mais machucava o animal e mais o animal sangrava. Se lembra de Paulo? Paulo está na direção de Damasco. Paulo se lança em terra após aquele clarão. Aí ele pergunta: quem és, Senhor? Jesus responde: Paulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, Paulo, quanto mais você resiste a mim, mais você vai sangrar. Quanto mais o crente resiste à palavra, mais ele dói, mais ele sente dores, mais machuca. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a palavra, ela vai se encarregar de colocar no lugar aquilo que está fora. A palavra, aliás, Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele disse que toda a Escritura é divinamente inspirada. Irmão, eu tenho horror à caixinha de promessa, horror. E principalmente aquelas promessazinhas da caixinha rosa. E não é para... Não, por favor, não tem nada. Aliás, não tem nenhuma camisa rosa, nenhuma gravata, mas se você quiser me dar, eu aceito. Mas o problema é que a caixinha de promessa e a promessa rosa, irmão. E tem crente que, em vez de ir na fonte, ele vai na caixinha de promessa. E quando ele puxa a caixinha da promessa, a rosa, só vai saindo. Não, mas é toda a Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir. O que é isso, pastor? Qualificar. A palavra qualifica. Sabe por que tem crente, irmãos, que anda fazendo tanta coisa? Eu disse que Deus tinha uma chave para nós. Irmão, eu não sei. Jesus, ele tem um jeitinho dele de trabalhar. Porque está aqui desde as 8 horas da manhã. E uma marreta desse, mas irmãos, foi o que Jesus deu. Eu queria, mas como disse ali o Tiago, quando ele falou, o que ardeu no meu coração foi a fonte. Então, não fique olhando na fonte e sentindo sede, não. Toma água nesta noite, porque a palavra, ela qualifica, ela instrui, ela corrige em justiça. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, é o famigerado, sabe, aquela famigerada expressão, dar murro em ponta de faca. Quanto mais resistimos à palavra, quanto mais desobedecemos, quanto mais o crente resiste em obedecer, ele sofre. Agora, olha que interessante, Eclesiastes capítulo 12, versículo 11. E eu quero que você nunca mais se esqueça deste versículo. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres da congregação. Olha, irmãos, a palavra é como prego bem fixado em nossa mente. É penetrante para produzir em nós impressões poderosas e permanentes em nossa caminhada espiritual. A questão, irmãos, para todos nós que aqui estamos essa noite, não é como nós começamos,
não é o que nós já fizemos. Aliás, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela maneira que você começou, por tudo que você já entregou para o ministério, para a igreja local que você serve. Agora, a questão é chegar até o final. A questão, irmãos, é ir até o fim. O que é que está acontecendo hoje? Principalmente com a minha geração de obreiros. Ao invés de consultar a fonte, ao invés de afiar a ferramenta, ao invés de... Olha, veja Eclesiastes capítulo 10. Veja aí, por favor. Eclesiastes capítulo 10 e o versículo de número 10. Talvez alguém tenha alguma versão aí melhor, mas na João Ferreira de Almeida, Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, assim: se estiver embotado o ferro, a depender da tradução, uma chave, e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças. A questão aí, irmãos, que a ferramenta é a oração. O problema da minha geração de obreiros é que nós deixamos de ir à fonte, deixamos de lado o machado, deixamos a ferramenta com fio grosso. Já viu uma ferramenta sem fio, sem corte? É preciso pôr muita força para cortar. E geralmente o corte sai ruim. Mas a ferramentinha, quando está afiada, irmão, é isso que eu gostei. Quando a ferramenta, eu não gosto de sair muito daqui, não, mas para você enxergar, a ferramenta aqui, ó. Quando essa ferramenta está afiada, irmão, não precisa mandar cutucar o crente do lado, porque isso é coisa de quem não tem mensagem, já começa por aí. Esse negócio de ficar enchendo a paciência, olha para o seu irmão, diz que não, isso aí é coisa de quem tem a ferramenta com corte sem fio. Diz que ele é bonito, que ele é feio, que ele é cheiroso, que ele é... Sai fora, irmão. Durante a pregação não é para me falar nada, eu quero ouvir Jesus. Eu quero saber de nada. O problema da minha geração de obreiros é que nós deixamos de ir à fonte e começamos a ir no YouTube. Deixamos de valorizar pastor Ezequias. Deixamos de valorizar pastores como esses que estão aqui, já há tantos anos de ministério, com bagagem, com experiência, com testemunho, e pegamos para ser o nosso mentor. Um camarada que nós não sabemos quais são os seus caminhos anteriores. Tem pregador por aí da Assembleia de Deus que ele nem gravata não quer mais. Não, porque o pregador que eu escuto no YouTube não usa gravata, tem barbinha, é cabeludo, e a mensagem dele é algo assim mais emocional, é algo parecido como o coach. Eu quero lá saber de coach, irmão, eu quero saber da fonte. Para que eu quero cisterna se eu tenho acesso à fonte? Eu falo com ele fala comigo, eu falo com ele fala comigo. Para que água ruim de cisterna? E tem uns, presta atenção, eu falei, irmão, que a chave era de fenda. Tem uns que são tão mentirosos ainda, que dizem assim: Deus me deu essa mensagem. Não, nada, rapaz. Você colocou dados móveis no celular e ficou assistindo aquele camarada buzinar na tua orelha, e agora você está querendo colocar coisa enlatadinha para a igreja, sendo que nós temos comida do céu, sendo que temos água na fonte todos os dias. O problema da minha geração de obreiros é que nós nos esquecemos dos nossos mestres. Certa vez, lá em
obreiros, o pastor Marco, numa reunião de obreiros, inadvertidamente, eu entendo assim, ele disse, olha, até porque ele também é um jovem pastor, ele disse, olha, a nossa geração de obreiros não tem mais referências, e ele começou a citar referências de quando ele era mais jovem, e ao final da reunião, eu tenho muita liberdade com ele, eu disse assim, pastor, me perdoe, mas a minha geração tem referência. Sabe qual é o problema, pastor, da minha geração? É que nós estamos buscando um lugar errado. Deixamos de valorizar quem deveria ser valorizado. Sabe qual é o problema da igreja, irmão? Que ela só aprende a dar valor em pastor quando ela perde. Aí ela valoriza. Quando chega lá um camarada que bota o povo para fazer campanha toda semana, bota o povo para girar dentro da igreja, aí ele vai começar a se lembrar, Jesus, o que é que eu tinha aqui? Olha o que diz a palavra de Deus. E eu já vou partir para concluir. Já falei demais para alguém do meu tamanho. Provérbios capítulo 13. Quem são os mestres da congregação? São os pastores. São os professores da escola dominical. Aliás, nós que somos pais deveríamos valorizar mais os professores da escola dominical dos nossos filhos. Deveríamos. Você que tem filho jovem na igreja, você deveria valorizar mais o professor da classe dos jovens. O problema, irmãos, é que nós estamos valorizando muito quem está lá fora e se esquecendo de quem Deus colocou aqui para cuidar de nós. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, versículos 13 e 14, respectivamente. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Venha para a fonte nesta noite. Eu preciso afiar mais a ferramenta. Eu preciso ir mais na fonte. Jesus é aquele que renova os crentes. Jesus é aquele que continua batizando no Espírito Santo. Nós não precisamos de um outro estilo. Não precisamos pintar a parede da igreja de preto, porque a igreja não é uma franquia do Outback, não. Não precisamos colocar luzes amarelas na igreja, não, irmão. Se eu for numa igreja que tem luzinha amarela, eu durmo o culto todo dia. Eu durmo o culto todo dia. Não precisa tirar a nomenclatura de culto e colocar culto da celebração. Não. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Se a fonte não te atrair, se a palavra não te atrair, nada mais te atrai. Não, o senhor, pastor, deveria mudar aqui o estilo da igreja. O senhor deveria fazer assim, a noite gospel. Noite gospel, irmão. O senhor deveria fazer assim, alguns retiros mais light. Retiro light, irmão. Se a fonte, se a palavra, se o aguilhão não resolver o meu problema, o teu problema nada mais resolve. A igreja só tem um pastor. A igreja só tem um dono. E olha, deixe-me dizer aqui, com respeito, com tremor, com temor, olha, com toda a humildade do mundo, senhores, nós que dirigimos congregação, senhores, por favor, temos uma responsabilidade grande diante do Senhor.
chamou para inventar mais nada. Deus não me fala, irmãos, o cânon sagrado está fechado. Não tem espaço mais para nova visão, nova unção, tem nada. O que eu preciso todos os dias é falar: Senhor, dai-me inspiração para chegar à fonte e ouvir a tua voz. Pastor Américo, todo culto de ensino, ou quase todos, ele dizia assim: mensagem boa não é a mensagem que os crentes vão para casa felizes. Mensagem boa é aquela que nós vamos para casa triste, pensando: eu preciso melhorar como crente, eu preciso melhorar como obreiro, eu preciso melhorar como marido, eu preciso melhorar como filho. Não! Se a palavra não consertar, a igreja só tem um pastor, a igreja só tem um dono. Oh, aleluia! As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Concluo dizendo: a palavra de Deus ensinada e praticada, ela vale muito mais do que toda literatura teológica, filosófica do mundo. Tem que estudar. Estudar é coisa boa. Aliás, a gente também vive um período, principalmente com o advento da internet, que agora tem especialista de tudo. O camarada nunca foi numa faculdade. Aliás, o camarada nem crente não é. Nunca foi queimado pelo Espírito Santo. Aí ele quer falar sobre o Paracletos. Meu Deus. O camarada nunca recebeu um dom. E quer falar sobre dons espirituais, quer dar aula, quer desordenar. Não. Tem muita coisa boa para estudar. Estudo é bom. Agora deixa eu te dizer uma coisa, e concluo nos versículos 12 e 13. Eu vou concluir se minha irmã Elaine briga comigo, porque ela reclama que eu fico falando que vou concluir e não concluo. Mas eu vou concluir agora. Eu vou, irmão. Eu vou, porque o pastor me deu só meia hora. Vou concluir. 12. Olha o versículo 12. E demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros. E o muito estudar, em fato, é da carne. Ninguém está falando como estudar, não. Olha o texto e presta atenção. 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Deixa eu te dizer uma coisa. A questão não é apenas conhecer. A questão é praticar. A questão é o que fazer com aquilo que aprendemos lá na ponta. Quando o pastor da igreja não está. A questão é o que fazer com aquilo que aprendemos quando a esposa não está olhando. Se a palavra, irmãos, não resolver, sinto muito. Sinto muito. Ah, não, Tiago, mas eu queria. Não, a gente não quer nada. Infelizmente a gente não tem querer nada. Vem a fonte. A pior coisa que tem é ter sede olhando para a fonte. Você já teve fome e olhou
olhou alguma coisa e não tinha dinheiro para comprar? Já teve sede e olhou a água e não pôde? Olha, irmão, é tão glorioso a graça. A justificação é tão gloriosa, a doutrina da justificação, que agora, depois que o véu foi rasgado, eu posso olhar a fonte. Olha, eu não preciso mais descer. Oh, aleluia. Tem corda para a fonte. 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 Oh, aleluia. Será que a igreja pode receber essa palavra nesta noite? Que o Senhor nos abençoe. Glória a Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a
por um dia de vitória. Glória a Jesus. Se fosse para começar tudo de novo agora. Glória a Jesus. Mas eu quero agradecer. Pastor Eliseu, o Senhor te abençoe. A sua esposa, a Iris, nos abençoe. Agradeço também ao João, Deus te abençoe ricamente. Marcos, Deus te abençoe. Planalto, Deus te abençoe. Quem veio aqui também, Lagos. Miguel, Deus te abençoe. O Senhor abençoe Lagos. Músicos, Deus te abençoe. Os Lagos. Orquestra, Deus abençoe a orquestra. Deus abençoe cada irmão que trabalhou aqui o dia inteiro, porque às vezes só chegava à noite, no culto da noite. Mas aqueles que prepararam a alimentação, o Senhor abençoe e recompense. Os irmãos que ficaram lá na portaria, os irmãos que ficaram cuidando dos carros dos irmãos, trabalhando, foi feito, foi realizado. Agradeço aqueles irmãos que cooperaram, que dizimaram, que ofertaram. Então, eu só tenho que agradecer aos nossos irmãos. Agradeço aqui a irmã Elda, Elda veio aqui, a família do irmão João, que adora o Senhor, Nadson e a sua família. Que o Senhor abençoe e vocês permaneçam, todos nós permaneçamos servindo a Jesus. Amanhã teremos os cultos nas nossas congregações. Sexta-feira teremos culto aqui, culto de ensino e os trabalhos normais. Domingo será o primeiro domingo do mês, escola bíblica dominical, e teremos a nossa Santa Ceia no Belenzinho, a nossa sede central Belém, a Ceia do Senhor, sempre no primeiro domingo, e às 18 horas, sempre, às 18 horas eu culto aqui no nosso igreja. Agradeço ao pastor Tiago, Deus te abençoe, pastor Tiago, por ter trazido essa palavra de importância para todos nós, palavra que traz segurança para todos os crentes, para todos aqueles que amam o Senhor e a sua palavra. Então vamos, irmãos, agradecer ao Senhor. Sábado é o culto com a juventude do nosso setor. Sábado é o primeiro sábado do mês. É o culto com toda a juventude aqui do nosso setor de trabalho, não é? Sábado sempre. Esses avisos nós falamos todo culto, seria até desnecessário. E são cultos oficiais, essas datas. Mas nós temos esse costume de ficar todos os cultos repetindo mesmos avisos. Talvez que os irmãos já estão até saturados, mas temos que continuar avisando a todos os irmãos os nossos trabalhos oficiais. Quantos necessitam da oração da igreja? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por aqui, Senhor, termos passado este dia ouvindo a tua santa palavra, louvando o teu santo nome e aprendendo, Senhor, de ti. Agora, Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, cada adolescente, para que possamos permanecer, Senhor, firmes, observando, guardando, Senhor, e executando, Senhor, os ensinamentos que recebemos do Senhor. Pai Celestial, despede-nos agora na tua santa paz, guardados debaixo da tua proteção. E se o Senhor voltar nesta noite, todos nós, Senhor, possamos subir ao teu encontro glorioso. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão sejam com todos,
desde agora e para sempre. Todos juntos, irmãos. Amém. Senhor, abençoe a todos. Uma boa noite, um bom regresso e uma boa quinta-feira da paz do Senhor Jesus.